Boa noite! Consegui entrar ao vivo de casa. Hoje eu tô no modo fica em casa de fato, porque eu tenho dito fica em casa, mas de terça a sexta da semana passada eu fiz a transmissão ao vivo lá do gabinete da Câmara Municipal. Hoje estou aqui com a minha bagunça normal, o Tatal ali, o Jung, ali o Jung. Daqui a pouco ele vem aqui atrás do sofá e fica tentando pedir carinho. Mas eu saí de casa hoje, na verdade. Vocês que acompanharam semana passada me ouviram, devem ter ouvido falar do CRATOD, o Centro de Referência em Álcool, Tabaco e Outras Drogas. Na verdade, acho que eu compartilhei no Stories. Fui acompanhar uma moça lá, uma jovem, em busca de internação para tratar a dependência de crack. Na semana passada, ela tinha sintomas de gripe, garganta irritada, tosse. E aí, lá eles têm uma boa estrutura para receber usuários dependentes, mas não para receber pessoas com Covid. Então, pediram para ela voltar para casa, se tratar, tomar remédios para ver se amenizava aqueles sintomas de gripe ou de resfriado. E aí ela se recuperou bem. Eles tinham pedido para ela voltar hoje, depois de 5 dias. Ficou em casa com a mãe cuidando zelosamente, alimentando, garantindo que ela tomasse os remédios na hora certa, deixando ela dormir bastante para recuperar as forças. E hoje ela voltou no CRATOD e aí conseguiu dar início a um tratamento, uma fase de desintoxicação, mas a gente sabe que é difícil conseguir vaga nas comunidades terapêuticas, que é uma etapa que vem depois da desintoxicação em ambiente hospitalar, porque as pessoas que normalmente sairiam das comunidades terapêuticas estão ficando mais tempo para se preservar do contágio pelo Covid. Então hoje eu fiz esse rolê, fui lá na Zona Sul, de lá fui pro CRATOD, voltei para casa, troquei a roupa todinha, tomei banho, lavei o cabelo, então eu não tô tão, não tenho que ficar tão assim à vontade em casa e dia de trabalho. Mas outro dia eu vi uma postagem da Sâmia falando assim, eram 2 fotos seguidas, ela tipo assim, camisa de trabalho, e era uma camisa mesmo de botão, short de pijama. No meu caso não é um short de pijama, mas um short de ficar em casa, e as minhas camisas de trabalho também não são tão camisas assim. Hoje eu vi umas coisas muito legais que eu super recomendo. Aliás, essa é uma das minhas ansiedades, querer compartilhar tudo, compartilhar as piadas mais divertidas, as informações mais consistentes, as campanhas mais bem feitas. Então eu fico nessa ânsia de compartilhar tudo. E aí tem um vídeo no Quebrando o Tabu que é um pouco nessa linha, é mais ou menos assim, uma menina falando: não se sinta culpado se você não estiver fazendo 1000 bolos em casa por semana, se você não estiver aprendendo 3 idiomas pela internet, colocando todas as suas leituras em dia. E ela fala, tô falando isso um pouco pra mim mesma, porque ela tá se sentindo desse jeito. E eu também já falei isso aqui várias vezes, né? Tá difícil se concentrar, difícil lidar com os momentos em que bate mesmo uma preocupação tão profunda que deprime, ou que bate uma inquietação tão grande que você não consegue se concentrar mesmo no que está fazendo. Muito recomendo esse vídeo, é muito legal. Ela fala, tô me sentindo improdutiva, ansiosa, inútil, e assim, calma, tudo bem, não precisa. Tem gente que acorda de manhã, se exercita, faz 1000 coisas, mas se você não tá conseguindo fazer, compreenda-se também. No nosso Stories hoje, a gente compartilhou as imagens, a propaganda de vários feirantes, anunciando os seus produtos e dizendo onde que eles conseguem entregar em domicílio. E todo esse movimento prestigia o comércio local, é super importante. Já falei aqui também das campanhas do fiado ao contrário, você paga agora e lá na frente pega o serviço. Aí esses dias chegou para mim um crowdfunding
da Andréia, que normalmente vende salgados e doces ali pro pessoal da Câmara, exatamente com esse apelo, tipo, ai, Andréia tá penando, paguem agora um salgado da Andréia, quando a Câmara voltar a funcionar normalmente, aí a gente retira. Aliás, hoje eu tava voltando lá do Cratode, e eu ia cozinhar em casa, e aí já assim, eu já tava com fome, né, até cozinhar. Aí passei numa lanchonetezinha pequenininha, assim, uma porta de garagem na frente do Shopping Bourbon, com, né, fechado para o acesso dos clientes e com um cavalete assim falando, temos Marmitex. Aí fui lá e comprei o Marmitex para ajudar o comércio local, não apenas porque eu não queria chegar em casa e cozinhar já morrendo de fome. Outro vídeo muito legal do Quebrando o Tabu que eu vi hoje é uma montagem com falas do Bolsonaro e falas do Obama, que eu nem sei se são recentes e se dizem respeito ao tema do momento, a pandemia, mas é o Bolsonaro falando barbaridades sem fundamento, ou o Olavo de Carvalho falando, não existe epidemia nenhuma, não tem nenhuma morte agora que tenha relação com o vírus. E aí corta pro Obama falando assim, ignorância não é uma virtude na política. A gente não deve se orgulhar de não saber. Tem milhões de maneiras de saber. E tem os fatos, tem os dados, tem a informação. Bem legal, super bem editado. Entre as bobagens, né, que o Bolsonaro vem falando e reiterando, a coisa de dizer que ele tem... Se ele pegar o vírus, ele vai ter uma gripezinha ou resfriado porque ele tem passado de atleta. Se alguém ainda não viu, se os seus colegas bolsonaristas, os seus tios e primos, porque eu também tenho, quem não tem um bolsonarista na família, não é mesmo? Mostra para eles as muitas notícias, tem na internet, tem reportagem do Fantástico, se ele não gosta da Globo, você vai achar outras reportagens mostrando super atletas que estão enfrentando o coronavírus numa modalidade forte. E o forte do coronavírus é assim, vai para o hospital, vai para UTI, ficar sedado e entubado. Esse é o forte do coronavírus, não é se ficar em casa passando super mal, não. Essa é a fraca do coronavírus. Então tem muitas notícias de pessoas, ou de atletas de fato, tipo triatleta que foi que tá, né, positivou para coronavírus. Aí deixa eu ficar aqui com essa luz quentinha, melhor. Luz de luminária que eu comprei na feira de Natal da Pop Rua. Ou aquelas pessoas que assim, não, meu tio não tinha nenhum problema de saúde, corria todo dia, se cuidava super bem, não tinha doenças pré-existentes, pegou corona e em 4 dias ele morreu. Então, não tem nada a ver você ser forte e atlético e o seu corpo reagir bem à contaminação pelo vírus. Tava falando agora com um amigo meu que mora em Barcelona. Aí, tipo assim, bom, no condomínio onde ele mora já morreram 8 pessoas. Com todos os amigos que ele fala, morreu um amigo, morreu um parente. E aí, como também já estão cansados de dizer, os médicos, os enfermeiros que estão na linha de frente, que estão recebendo as pessoas nas UTIs, falando, chega gente aqui de tudo quanto é idade, chega aqui... gente que não necessariamente tem as tais doenças pré-existentes ou as condições que deixam as pessoas mais vulneráveis. Aí esse amigo meu de Barcelona, preocupado, porque o pai dele tá em São Paulo, e ele fala assim, sabe como é que é meu pai, né? Se acha o invencível. Então a gente tem que teimar e repetir milhões de vezes. E como vi lá a dica no Bem-Estar da Globo, ou no... como chama? Em casa, sei lá. Tendo empatia com os idosos, né? Não adianta, eles são teimosos. Acho que foi a avó da Alice que falou, se tiver aqui eu vou, ninguém morre de véspera, também já tem 80 anos. Para, gente. Então não adianta a gente querer dar ordem para os idosos, porque eles já estão em outra, mas a coisa de ter empatia e quem sabe apelar para a empatia deles e dizer, por mim, eu tô sofrendo de preocupação, por favor, por mim, fica em casa. E compreendendo que para eles ficar em casa pode ser um puta desafio. Soninha, você apoia o pedido de impeachment do Bolsonaro que a esquerda está protocolando?
Esquerda sim, nós da esquerda que estamos protocolando. Você viu alguém da direita? Olha, eu conheço pessoas que não são de esquerda, muito pelo contrário. Não se definem como direita pelo fato de direita ser associado a diversas posturas conservadoras, ou associado a pessoas que apoiam o regime militar que a gente viveu aqui, a ditadura. Então, conheço pessoas que não são nem um pouco de esquerda, muito pelo contrário, mas não se dizem de direita por causa dessa associação com apoio à ditadura militar e coisa e tal. São liberais, são neoliberais e que também deploram e abominam a forma como o Bolsonaro vem agindo como um líder nada estadista nesse momento. E que não sei se estão ou não endossando o pedido de impeachment, mas só para dizer que não é só o pessoal de esquerda que desaprova a conduta do Bolsonaro. Agora, impeachment é um processo político, né? Teria de ser apreciado, votado pelo Congresso. É um longo processo. Então, de certa forma, eu acho que o Bolsonaro já cometeu crime de responsabilidade, que é um dos motivos que dá ensejo a um pedido de impeachment. Agora, a chance disso prosperar agora, exatamente porque a gente está precisando concentrar muitos esforços em outro tipo de decisões, eu acho que não vai para frente. Eu acho que tem motivo, mas ao mesmo tempo, eu acho até que as eleições tinham que ser adiadas. Acho que a gente não tem a menor condição de se preparar a tempo para as eleições. Tipo, o calendário do período pré-eleitoral já está prejudicado. E imagine, durante o período eleitoral propriamente, de campanha eleitoral, os governantes sofrem uma série de restrições. Tem uma porção de iniciativas que você não pode tomar durante o período eleitoral. Imagina, a gente precisando reagir, tomar decisões diversas, heterodoxas, e sendo impedido por isso, tolhido pela legislação eleitoral. Então, se eu acho que as eleições que já estavam programadas para esse ano deveriam ser adiadas, acho mais ainda que você dar início a um processo de impeachment a essa altura nem deve prosperar. Imagina, o Congresso está trabalhando em regime de votação à distância, né? O Senado outro dia teve uma reunião à distância, então acho que não. Outra coisa da fala do Bolsonaro, né? Ele, algumas pessoas defendendo o seguinte: não, deixa as crianças irem para a escola, caramba, porque a criança nem tem sintoma, e aí se tiver mais gente contagiada pelo vírus, desenvolvendo os anticorpos, daqui a pouco a gente já cria, né, um ambiente protegido. Então imagina mandar as crianças para a escola, e eu me pergunto, depois eu respondo você aqui, Cris Marques, o que fazer com essa pessoa. Bom, retomando, se imagina mandar as crianças para a escola porque elas não têm sintomas, e exatamente porque elas não têm sintomas, elas vão espalhar o vírus para todo lado, e para a professora, e para o pessoal da limpeza, e para a cozinheira, para o pessoal que prepara e serve a merenda, o pessoal que faz a segurança, e depois todos esses passando o vírus também dentro de casa, para a sua família. E eu nem estou falando dos avós, mas para os adultos de um modo geral. Então, para aqueles que acreditam que essa podia ser uma alternativa, não, deixa as crianças frequentarem a escola. Não existe um espaço em que as crianças não convivam com adultos, em casa, ou na escola, ou no caminho da escola, com o motorista da perua escolar, gente. E aí o que eu ia dizer, né? Eu me pergunto se o Bolsonaro pretende mandar, ele tem um filho ou uma filha, né? Que ele fala que foi uma fraquejadinha. Se ele pretende, se ele mandaria a filha para a escola, assim, com a maior tranquilidade. Então, o Cris Marques perguntando, então o que fazer com essa pessoa, com esse cargo que toma essas atitudes super irresponsáveis que o Bolsonaro vem tomando? Olha, o Cidadania, que é o meu partido, entrou com uma ação na Procuradoria da União, dizendo que ele tem de ser, não é um processo político de impeachment, mas que ele tem de ser, não sei se interditado é a palavra usada no processo, mas olha, eu nem sei como é que seria isso.
o impeachment é um processo político, mas como seria um processo na justiça para que o Bolsonaro se afastasse compulsoriamente e pelo menos temporariamente do cargo. Aliás, hoje eu poderia olhar para a RG dele e ver que está no grupo de risco. Pois é, se você estiver falando do Bolsonaro, né, lógico, mas ele acha que não, que ele está protegido, que ele é um invencível. Imagina se tem alguém no mundo que seja invencível em relação a um vírus, em relação a uma super bactéria. Não tem nada a ver com a condição atlética da pessoa. A charge que eu recebi hoje é o Bolsonaro de costas para a televisão e ouvindo alguém falar assim: todos têm de ficar em casa para conter a contaminação pelo coronavírus e tal. Aí ele tá de costas para a TV e ele fala assim: quem é o comunista que tá falando isso? Aí ele vira para a TV e é o Trump, que aliás fez uma fala muito boa hoje. Ele tá valendo, né? Então parabéns a quem escreveu o discurso, parabéns ao próprio Trump que concordou em ler alguma coisa escrita para ele e que ele fala exatamente: depois a gente recupera a economia. Agora é importante preservar as vidas. Agora é importante que não morram 2 milhões de pessoas. Se prevenindo o contágio, né, o amplo contágio, a ampla contaminação, a gente pode ter 200 mil mortes. Então fiquem em casa. Fiquem em casa em consideração às outras pessoas. Essa foi a fala do Trump hoje. Outra coisa, duas outras recomendações para buscar na internet, não tem os links aqui, mas no Google é super fácil. É uma matéria, uma longa matéria falando o que podemos aprender com a gripe espanhola. Aliás, acho que foi o Fantástico de ontem que também fez uma reportagem muito boa mostrando o que foi a gripe espanhola, que não tem nada a ver com ser espanhola, mas como foi num contexto de guerra, o governo dos Estados Unidos, por exemplo, e outros governos esconderam as informações, coisa que o governo da Espanha na época não fez. Então era da Espanha que vinham as notícias sobre aquela gripe e por isso ela ficou conhecida como espanhola. Então eu vi essa matéria no Fantástico, muito boa, e vi esse texto dizendo o que podemos aprender com a gripe espanhola. E aí fala de uma série de medidas, o que não deu certo, o que deu certo, o que demorou demais. E tem um ponto que é um alerta muito importante, que eles falam assim: e depois as pessoas adotaram novos hábitos e tudo mudou no mundo. Aí meio que eles falam assim, na verdade a gente esquece rápido. E eu espero que essa crise tão forte, intensa, profunda, faça com que a gente não esqueça tão rápido. Não esqueça tão rápido de falar com os pais e os avós, muitas e muitas vezes. Que a gente não esqueça tão rápido do que realmente é importante e tem valor. Não esqueça tão rápido do impacto que cada um de nós tem na vida de todos os outros, né? O que é viral nos dá essa visão. Não esqueça tão rápido de como a vida humana é frágil, como a gente depende de um ambiente que, assim, outros seres vivem em condições extremas. Os seres humanos têm uma faixa de sobrevivência que não é muito larga, não. Então, como a gente é frágil isoladamente e coletivamente e nesse planeta que a gente vive. Essa reportagem, eu acho que não era da BBC, mas procurem lá o que aprendemos ou o que podemos aprender com a gripe espanhola. E uma outra reportagem, essa eu tenho quase certeza que é da BBC, maravilhosa, reportando uma outra fala do Bolsonaro, quando ele fala: brasileiro pula no esgoto e não acontece nada. Aí eles falam: não acontece nada? O cacete. E aí eles mostram os números das centenas de milhares de pessoas que são internadas e que chegam a falecer em decorrência de doenças relacionadas ao nosso deficientíssimo saneamento básico. Então, simplesmente não é verdade que pula no esgoto e não dá nada. Dá sim! E muitas coisas, doenças gravíssimas, epidêmicas até. Epidêmica não no sentido do contágio, mas no sentido de afetar muitas pessoas de uma população ao mesmo tempo. Aliás, sobre o Fantástico, ontem, eles fizeram uma reportagem que eu estava muito torcendo para alguém fazer, que é de dentro das UTIs, de dentro dos hospitais. Então entra um médico lá
Que bom, né? Não foi um repórter que entrou na UTI. Um médico entra na UTI e mostra, olha isso aqui, todos os leitos ocupados. Cada pessoa fica no leito da UTI em média 15 dias. Aí eu olho para aquelas estruturas, né? Hospital de campanha no pavilhão do Anhembi, no estádio do Pacaembu, e tudo vazio ainda, e pensar, a gente ainda tá no começo. Isso é muito aflitivo. Tipo, vai melhorar? Lá na frente. Vai piorar. E todas aquelas centenas, aqueles milhares de leitos serão ocupados e por pessoas que devem ficar, em média, 15 dias. Ou seja, algumas até ficaram menos, mas muitas ficaram mais do que isso. Então, ocupou um leito, aquele leito não será ocupado por outra pessoa tão cedo, exceto nos casos de óbito em 2, 4 dias, como acontece às vezes. Então tem essa reportagem do Fantástico, tem uma reportagem em Nova York. Nova York está em estado de catástrofe mesmo, a ponto de, e o repórter fala, essa foi uma das cenas mais aflitivas que eu vi. Do lado de fora de um hospital, uns 4 ou 5 caminhões frigoríficos que são necrotérios improvisados. Aliás, aqui em São Paulo, eu acho que o rapaz da Vila Penteado, que está fazendo a remoção de um cadáver, eu acho que ele fala que só naquele lugar morreram 5 pessoas, tipo, de ontem para hoje. Deixa eu ver a Fabiana Marmo. Até minha filha de quase 4 anos está ensinando as bonecas dela como higienizar as mãos. Parabéns, Fabiana. Aliás, minha sobrinha passou na Praça da Sé, acho que hoje mesmo, e falou, cheio de gente, como sempre, muitos moradores de rua, muitas pessoas com, né, os sinais claros de uso de drogas, compulsivo, abusivo, mas ela falou que as pessoas, elas vão pedir um trocado à distância. Elas não se aproximam das pessoas para quem elas vão pedir um trocado, vão pedir um marmitex ou alguma coisa assim. E que ela viu vários ali fazendo uso de drogas, mas cada um com o seu equipamento. Aí ela até brincou, né? Nós é louco, mas nós não quer nada com o coronavírus. Não, nós está chapado, mas é muito bom saber que a informação correta também chega em todos os lugares, chega em qualquer lugar, chega para os moradores de rua da Praça da Sé, e a prefeitura, aliás, construiu pias para higiene das mãos em várias praças públicas. Outra coisa, o Trump falando ficar em casa, já ressaltei aqui, que maravilha. O Trump chegou, vai chegando, vem vindo do Oriente para o Ocidente, né? A Itália demorou para acordar, a Espanha demorou para acordar, o Boris Johnson demorou para acordar e agora tá lá recluso tratando de coronavírus, e aí chegou no Trump. Vamos ver aqui no hemisfério sul, aliás, corona já está assolando a África também. Mais uma coisa de uma fala absurda. Horror, essa história de Nova York, Pinho, horror. Na minha região norte já chegou notícia de morte. 2 mulheres de 50 anos, diz aqui Elisete Oliveira. Mais uma coisa sobre uma fala do Bolsonaro. Ontem ele disse que, imagina que absurdo, as pessoas trancadas em casa. Tá tendo violência contra a mulher, porque em casa que falta pão, todos brigam e não tem razão. Olha, que comentário mais deplorável, porque ele primeiro, ele associa a falta de dinheiro à violência contra a mulher. Quer dizer, quando falta dinheiro, o cara enche a mulher de porrada. Tipo, como a gente diz, naturalizando isso. Normalizando isso. Não tem dinheiro, fica todo mundo mais nervoso. O que acontece? Homem bate na mulher. Então, associar um período de crise, associar a violência contra a mulher como uma consequência, assim, sabe aquela coisa quando os norte-americanos bombardeavam uma cidade no Iraque e acertavam um hospital? E aí fala assim, efeito colateral, né? Então, assim, tem a crise, tem o nervosismo, e o efeito colateral é o homem bater na mulher. Ou isso querer dizer assim, todos brigam e ninguém tem razão, é um ditado antigo, todos brigam e a mulher apanha. Quer dizer, é tão inacreditável um presidente da República, um líder nacional,
falar disso, assim, não, as pessoas têm que trabalhar, porque senão falta pão em casa e o marido bate na mulher, inacreditável. Agora, aquelas notícias boas para terminar, é deplorável, muito triste a realidade do povo brasileiro, essa desigualdade social que vivemos. Hoje eu vi também uma charge assim, estamos todos no mesmo barco, aí passa um cara num iate e um cara numa jangada. Então assim, sim, essa doença ataca ricos, saudáveis, jovens, bem alimentados, bem nutridos, mas eu posso fazer isolamento doméstico, eu tenho computador com internet, eu tenho celular, eu posso conviver com gatinhos e cachorros, eu tenho televisão a cabo. Eu sou muito privilegiada. A minha casa tem uma densidade populacional baixíssima. Moram 2 pessoas aqui. Agora, a minha faxineira, a dona Helena, que já devia estar aposentada, mas não consegue parar de trabalhar. Eu falo pra ela, Helena, amanhã é feriado, você fica em casa. Ela, mas eu vou ficar em casa fazendo o quê? Porra, Helena mora num CDHU pequenininho, apertado, não pode trabalhar como ela ama, não pode sair de casa, porque ela já tem mais de 70 anos, inclusive, está recebendo, faço questão absoluta de pagar pelo trabalho dela, ela está de licença por razões de saúde, então é óbvio que ela tem que receber. Então, assim, faço parte do grupo dos privilegiados e a nossa desigualdade é brutal. E que bom que isso está saltando aos olhos, assim, também com uma clareza de um relâmpago, assim, né? Tomara que não seja só um relâmpago e seja uma claridade que permaneça. Agora, as notícias alentadoras. Primeiro vou falar da Câmara Municipal. Os vereadores esse fim de semana trocaram mensagens loucamente. Acho que a gente se falou mais no fim de semana do que costuma se falar num dia normal de semana. Eu fiquei um bom tempo sem entrar na conversa no WhatsApp, tipo, de manhã até o fim da tarde. Um pouco me preservando também, né? Entro nos momentos, assim, de aflição improdutiva descontrolada. Aí falei, não vou nem entrar na discussão no grupo dos vereadores agora. Aí quando eu olhei, tinha 394 mensagens de um dia no grupo dos vereadores e todo mundo discutindo aguerridamente a contribuição que a Câmara Municipal pode dar para o enfrentamento ao corona. Então tem uma possibilidade, por exemplo, de antecipar a devolução dos recursos que sempre sobram no final do ano, tanto na Câmara Municipal quanto no Tribunal de Contas. O orçamento da Câmara equivale a 2 ou 3 secretarias do tipo Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. São muitos milhões por ano, centenas de milhões por ano. Deixa eu ver aqui o Pinho que está falando de novo. Estou com dó dos moradores de rua. Conferia mais se eu estivesse na Secretaria de Assistência Social. Mas olha, a saúde, a assistência social e a Secretaria de Direitos Humanos, eles não estão viajando. Eles têm total noção da importância de você fornecer alimentação, meios de higiene, acolhimento normal expandido, acolhimento especial para idosos e acolhimento para aqueles que tiverem os sintomas da doença e que não seja um caso de internação hospitalar, mas que precisam, é lógico, ficar isolados e bem acompanhados. Então a assistência está super preocupada com isso, mas mesmo preocupada, demora para tomar algumas medidas, ou não consegue adquirir os equipamentos no volume necessário. Então, semana passada, por exemplo, a gente entrou numa campanha para arrecadar luvas para as equipes de abordagem de rua, porque a secretaria não conseguiu encontrar aquela quantidade de luvas no mercado. Aí a gente acionou a rede para falar, tatuadores, maquiadores, manicures, manipuladores de alimentos que não estão trabalhando agora com luvas e têm em estoque, se vocês toparem doar, maravilha. Se vocês quiserem vender, a gente aqui faz a vaquinha e compra para entregar para o pessoal da abordagem. Hoje a gente também está tentando conseguir máscaras para esse mesmo pessoal, as equipes de abordagem da assistência social que vão a campo, que vão para a rua. Então, assim, a gente não precisa fazer um abaixo-assinado para pedir para assistência social, pelo amor de Deus, precisamos dos meios de higiene e alimentação. Eles sabem disso. E estão tomando de fato diversas providências alentadoras, assim, para mim é um alívio. Mas enfim, a Câmara está vendo como contribuir e alguns vereadores estão falando sobre esse dinheiro que sempre sobra no final do ano. O nosso orçamento é muito folgado.
A gente gasta uma boa parte disso, mas felizmente não gasta tudo. E normalmente no final do ano voltam 30, 40, 50 milhões para os cofres do executivo. E a gente está falando sobre antecipar essa devolução. Soninha, é isso que eu ia falar sobre desigualdade. Se os 10% ricos doassem 1% da sua riqueza, já acabaria essa crise econômica. Você sabe, Cris Marques, que loucamente, isso assim para mim às vezes é um alento. Tipo assim, vai faltar dinheiro para muita gente. Mas tem os mega ricos, tem os super ricos. Os bilionários. E assim, em nome da sobrevivência do planeta em que eles vivem, é possível que eles tenham que abrir mão de uma parte dos seus recursos. Eu tô meio contando com isso. Aliás, o Bill Gates, que fez um alerta, acho que uns 4 anos atrás, sobre a iminência de um vírus que afetasse o mundo inteiro, de um coronavírus, né? Porque esse é um tipo de coronavírus, existem vários. O Bill Gates fez procurem no Google essa palestra dele no TED, falando sobre isso. Gente, em vez de investir bilhões em armas de guerra, em testes de armas de guerra, invistam em pesquisa científica, em testes de vacinas. E ele doou, se não me engano, $100 milhões para as pesquisas, para atenção agora, para o enfrentamento da epidemia. Então, Cris Marques, eu acredito que os mega ricos, por falta de escolha para a sobrevivência da humanidade, do seu cliente, dos seus clientes, eles vão ter que abrir mão de uma parte disso. É um pouco sonhador e ingênuo, mas quem poderia imaginar essa situação que a gente está vivendo hoje? E estamos vivendo aquilo que nem os quadrinhos mais sombrios imaginavam numa dimensão, numa escala desse tamanho. Então, quem sabe a gente tenha saltos mais positivos do que jamais teve também. A Elisete, agora é um momento de comoção, de primeiro momento que for tocado, doe luvas, coisas de higiene pessoal. E eu tô dizendo assim, se você sai pra rua, saia levando algumas coisas que você possa doar, assim. Aliás, mais 2 comentários sobre coisas que eu vi. Um videozinho que eu acho que eu compartilhei no Instagram, de um rapaz mostrando num poste de rua amarrados um detergente e uma garrafa com água, para quem passar, especialmente pessoas em situação de rua, poder lavar as mãos ali. E o presidente de El Salvador, que é um maluco, um demente, desculpa, eu não devia falar assim, mas, invadiu o Congresso de El Salvador com exército, foi assim que ele chegou ao poder, mas ele começa um vídeo dele na internet falando assim: tem empresário falando que vai perder 25% da sua receita? Meu amigo, você tem mais dinheiro do que você é capaz de gastar nessa vida. Você vai deixar muito dinheiro para os seus filhos. Se você perder uma parte, caramba, não vai te fazer a menor falta. Então, claro que ele está se dirigindo a um público específico de pessoas muito ricas. Muitos empresários, mas muitos empresários estão sofrendo uma barbaridade, é lógico. Mas ele se dirigindo aos ricos nesses termos, achei sensacional. Então, na Câmara estamos avaliando como é que a gente pode contribuir com o socorro imediato a milhões de pessoas que estão com dificuldade para comer. Tem vereadores dispostos e já fazendo isso a doar o seu próprio salário na íntegra. Não posso fazer isso e alguns outros vereadores também não podem, porque o salário é sua única fonte de renda. Mas vereadores que têm mais condições estão abrindo mão, assim, do salário inteiro. Mas principalmente estamos vendo como é que a gente pode contribuir com algumas dezenas de milhões, possivelmente, do próprio orçamento da Câmara Municipal, antecipando uma devolução que a gente faz no final do ano, torcendo para isso. E por último, uma dica de site, momento alentador também. Seu nome também é Sônia. Sônia Cris Marques. Legal. Somos poucas, né? Poucas Sônias. Última coisa, alentadora. Tem um site para instituições que estejam precisando ou aceitando o trabalho voluntário para fazer ali a sua propaganda e para os voluntários procurarem onde eles podem se interessar, onde eles podem se oferecer. A Rosiane, por exemplo, que faz parte do nosso gabinete, ela já foi uns anos atrás, ela trabalhou em equipe de limpeza do Hospital Santa Catarina e ela está super disposta a ser voluntária na limpeza de hospitais de campanha, de unidades de saúde. Então, o site é voluntarioscovid19.enlist, enlist,
ZT, Enlist.me. Mas se você der uma busca por voluntários Covid-19, provavelmente seu navegador já vai terminar de preencher com esse endereço. Elisete falando de novo aqui sobre sua ideia de colocar pontos de doações. Quando for ao supermercado, compre e coloque nos pontos de doações. Eu não consegui nenhuma rede de supermercado ainda para aderir a isso, e a gente está falando com grandes redes, com a própria associação de supermercados. Mas acho que talvez seja mais fácil um supermercadinho aderir, tipo, ele deixa uma mesa lá, e se você vai lá e compra 3 sabonetes, leva 2 e deixa 1. Então, eu estou também sugerindo que as pessoas façam isso no supermercado do seu bairro, porque pode funcionar mais. Então, repetindo o site aí, em que entidades, grupos anunciam a possibilidade, né, de vagas, a necessidade de voluntários, e para que os voluntários procurem onde ir. Voluntarioscovid19.enlist, com ZT no final, .me. Obrigada pela atenção de vocês. Estou vendo que algumas pessoas estão entrando agora. A gente tem deixado o vídeo disponível depois na timeline do Instagram. Você que chegou agora e quiser ver, fica disponível 24 horas aqui mesmo. E depois a gente baixa ele. O Super Márcio, que está em casa com sintomas e já faz tempo, muita fraqueza, tosse. Márcio, a gente fala pro Márcio também que ele não precisa trabalhar. Ele falou assim, não, agora eu tô me sentindo bem. Ele vai lá e baixa o vídeo e sobe depois no Facebook, no YouTube, no próprio Instagram. Então, se você quiser ouvir comentários sobre o Bolsonaro, sobre reportagens, sites interessantes que eu tenho visto, notícias da Câmara Municipal e formas de colaborar, nós nos encontraremos na versão gravada, e amanhã tem outro ao vivo, mais ou menos nesse horário. Obrigada, gente, pela atenção. Até a próxima. Valeu.